dia a todos, todas. Primeiro, obrigado por estarmos aqui, para a gente poder falar. Eu tô com um problema, porque esse é um assunto que eu gosto muito. E aí, quando falaram que eu tinha 25 minutos e não 10 horas para falar, eu tive uma dificuldade grande para selecionar o material. Para a gente começar, né, esse tema IoT e a inteligência artificial, ele é meio mistificado, né? O pessoal fica um pouco com medo, fica assustado. Meu Deus, IoT, um termo em inglês bonito e difícil. Cara, nada mais é do que você ter 3 grandes blocos numa solução de IoT. Então você tem uma parte que é hardware, que você precisa para coletar o dado do mundo físico. Você precisa de conectividade, porque você vai conectar aquele dispositivo na internet, Internet of Things, né? Você conectar coisas na internet. E você precisa de software na camada final, para você pegar aquela montanha de dados que está chegando e você conseguir fazer alguma coisa que vai gerar valor de negócio. Obviamente que tem desafios em cada uma dessas frentes, bastante desafios, mas como um grande modelo mental é essa a história. Na parte de hardware, que a gente usa para capturar o dado, né? Então você vai conectar alguma coisa no mundo físico, e pode ser qualquer coisa que você consiga pegar uma informação, um sensor de temperatura, de posicionamento, um acelerômetro, alguma coisa que captura movimento, vibração, tanto faz, qualidade do ar. Qualquer coisa que você consegue medir tem um sensor, você coloca um hardware conectado lá e você consegue capturar aquele dado através desse hardware. Um hardware tem alguns componentes principais, que são 6, mas você tem lá um sensor, que é o que está pegando a informação que você precisa. Você tem um módulo de conectividade, que é para você conseguir conectar aquele negócio em alguma rede de transmissão de dados. Você tem uma bateria, importante, aquele negócio está funcionando, e às vezes as baterias têm que durar muito tempo. A gente vai falar nas aplicações aqui, 5 anos, 10 anos, uma bateria durando sem estar conectada em nada. Você tem uma placa, né, uma placa digital, uma placa de circuito eletrônico. Você tem um chip e você tem um invólucro, que é o que está juntando todo aquele negócio ali para ele funcionar. Tem desafios diferentes em cada coisa. Tem bateria que está num ambiente refrigerado. Ela precisa funcionar diferente de uma bateria que está num lugar que é quente. O invólucro pode estar no ambiente. Ele pode estar sofrendo chuva, vento, areia, gente que chuta, vibração. Então tem uma série de coisas que vão afetar a forma como você vai fazer o design daquele hardware que vai capturar aquela informação. E quando a gente fala de IoT, não é a mesma coisa que você fazer um monitoramento, por exemplo, de um avião, que é um grande ativo, e etc, etc. Cara, às vezes você está conectando num negócio que é uma cadeira. Você está conectando num negócio que é um medidor de leitura de consumo de água. Tem que ser barato, tem que ser pequeno, tem que durar bastante a bateria. Porque você não consegue usar um hardware muito caro para conectar em coisas pequenas no mundo. Esse talvez seja o grande ponto do IoT para você conseguir fazer alguma coisa em grande escala. Depois você precisa fazer a conexão, né? Você precisa transmitir o dado. Eu não quero chatear vocês muito com isso daqui, e a gente está acostumado com as redes que a gente chama que são cellular, 2G, 3G, 4G, 5G agora. Essas redes, elas transmitem dado ao longo usando a conexão dela à rede que ela criou lá. Então você tem torre, você tem antena que está capturando e transmitindo aquele dado através de um determinado protocolo que opera numa certa frequência de dado. Linhas gerais, quanto maior a frequência, maior o throughput de dado, ou seja, eu consigo botar um streaming de dado muito grande, mas eu tenho mais dificuldade, por exemplo, com distância. Você tem mais interferências de coisas que estão no meio do caminho e etc, né? Tem redes que tem outra proposta. Ela é uma rede que ela tem uma frequência menor, ela consegue dar um throughput de dado menor e você consegue fazer transmissão a baixas distâncias. Tem algumas que a gente conhece bastante aqui, que é a rede cellular, né? Você tem um data rate, né? um throughput de dado muito alto, ele consome bastante bateria por causa disso, e ele consegue fazer até uma certa distância de transmissão. Aí tem os caras tipo o Bluetooth Low Energy, que é um cara que tem um throughput menor e ele opera numa distância menor. Existem redes que são próprias para IoT. Então, o pessoal usa rede celular, 2G, 3G, etc. Mas esse negócio ele é otimizado para alta banda, que não é o caso da maior parte das aplicações de IoT. Você está fazendo uma leitura de consumo de energia, cara. É um dado minúsculo, bytes. E você nem precisa mandar ele com baixa latência, porque se atrasar meia hora, tanto faz. É diferente do que um carro autônomo que você precisa ter um negócio em milissegundo, com throughput de dado muito alto. Cada aplicação vai demandar um tipo de conectividade diferente. E para IoT, você tem alguns ali que são específicos. Sigfox, LoRa, NB-IoT, que é um protocolo que opera numa subbanda do 4G, e tem até agora os de satélite de baixa órbita que você usa, por exemplo, em regiões onde não tem infraestrutura de celular ou dos outros protocolos. Isso aqui é o que você usa para fazer a transmissão do dado. Existem vários desafios disso. Então você vai para a fazenda, cara, não tem 2G lá, não tem 3G. Eventualmente pega mal LoRa.
E aí você tem uma série de coisas que você tem que estudar para saber qual que é a tecnologia que você vai usar, dada a aplicação que você está fazendo e o local onde aquele negócio está. E você sempre tem um trade-off para fazer. Ah, é mais alta distância? É mais throughput? Consome mais bateria. Tem mais escalabilidade ou menos escalabilidade? A infraestrutura é mais cara ou é mais barata? Você tem que fazer o balanceamento ali necessário para isso. Aliás, só comentando aqui, o Elon Musk é o cara que mais gosta da letra X depois do Ike, né, cara? Não sei o que o cara tem com essa parada, mas Starlink, inclusive, está vindo muito forte aqui pro Brasil. A gente já viu algumas aplicações, principalmente no agro. O Felipe teve lá na AgriShow. Tinha bastante coisa falando da Starlink lá. Né? E depois você tem o software, que é para tratar e gerar valor com aquele dado. Então eu estou capturando um monte de informação, estou transmitindo essa montanha de dados para o cloud. Beleza, o que eu faço com isso? Eu deixo lá no banco de dados jogado? Não dá. Eu preciso fazer alguma coisa que vai gerar valor e eu vou conseguir tomar uma decisão de negócio que vai gerar valor de negócio, senão ele não serve para nada. E aí que entra a tal da inteligência artificial como um enabler e um catalisador de muitas soluções, que é você conseguir tratar de fato uma quantidade de dados e uma complexidade de dados para tomar decisões bastante complexas. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque parece um negócio que é super revolucionário e tal, mas a real é que IA é um conceito da década de 50. O pessoal começou a desenvolver isso logo depois que começaram a surgir os primeiros computadores digitais. Eles pensaram lá no conceito da rede neural, do neurônio eletrônico, tem um input, ele processa, tem um output, que é a mesma forma como o nosso neurônio funciona, né? Com impulsos elétricos que estão entrando e saindo deles, e existe uma transformação lá dentro. A gente teve o primeiro sistema que é considerado uma rede neural artificial próximo do final da década de 50 aqui. E na década de 70, quando inventaram o primeiro microprocessador, esse negócio começou a ter uma capacidade de processamento muito maior, até a gente chegar agora, né, em 2010, 2015, 2020, nas redes neurais que a gente está vendo agora. E aí todo mundo tomou um baita de um susto com o ChatGPT. Mas é um negócio que está sendo desenvolvido há 70 anos. E agora a gente começou a ver ele aparecendo de uma forma muito mais forte. Por que que o negócio escalou tão rápido agora? Porque tem um negócio muito importante nisso, que é você conseguir armazenar dados e você conseguir processar dados. E o hardware que a gente tem para processamento e armazenamento evoluiu muito. Esse treco feio aqui, todo cheio de remendo, cola, etc., é o primeiro transistor que foi inventado, em 1947. Os caras descobriram que o silício tinha uma propriedade lá, que quando você mudava o campo magnético, ele conseguia passar ou não corrente. E aí formou lá o tal do 0 e 1, que é a base do código binário, que é o que um computador usa para fazer todos os seus cálculos, armazenamento, gerar imagem, etc, etc. Isso aqui conseguia gerar um 0 e um 1. Isso aqui é um transistor. Esse cara aqui, todo remendado feio também, foi o primeiro circuito integrado, que surgiu 12 anos depois, em 1959. O que é um circuito integrado? É você conseguir colocar transistores em série. Esse daqui tem 4 transistores em série. Foi um experimento que os caras conseguiram fazer. E o negócio foi evoluindo até a gente chegar aqui na Intel, no 4004, 1971, que é um cara que tinha a capacidade de incríveis 4 bytes. E ele tinha 2.300 transistores dentro desse invólucrozinho pequenininho aí, que é o que você usa para plugar lá numa placa de circuito digital e conseguir tomar decisão. E agora a gente está falando de chips de 3 nanômetros de espessura num chip. Os caras conseguem colocar, nesse que é o mais atual, 250 milhões de transistores por nanômetro quadrado. É surreal. Não dá nem para entender o que é isso. E por isso que a gente consegue agora rodar uma rede neural que lá na década de 50 era impossível. Mas a parte do software, ela já está sendo desenvolvida faz muito tempo. E óbvio que conforme você vai colocando muito mais dados, você vai tendo muito mais desafio, você vai precisando trabalhar a arquitetura da rede neural, você vai precisando quebrar o dado de um jeito diferente, processamento em paralelo e assim vai. O que é o resultado disso tudo? A quantidade de operações matemáticas que você consegue fazer na hora de treinar um modelo aumentou desse jeito aqui. A escala lá do outro lado está em log. E mesmo estando em log, vocês lembrarem da escola, o negócio parece uma exponencial. Se a gente colocar isso aqui numa escala decimal, sim, cara, é uma reta para cima. O jeito que o negócio começou a crescer. E a gente está falando de trilhões agora de operações para treinar um modelo. É muita diferença. E por isso que o negócio ficou tão poderoso agora. Consequência, esses sistemas que a gente vem desenvolvendo agora, de reconhecimento de imagem, de reconhecimento de texto, de geração de conteúdo, tanto imagem quanto texto, começaram a aprender muito rápido.
Quando eles começaram a treinar modelos de reconhecimento de escrita manual, lá em 1998, ele demorou até 2015 para ficar melhor do que um humano numa tarefa padronizada. Os outros de reconhecimento, né, de fala demoraram também até próximo de 2015. Quando a gente vê esses de agora, compreensão de leitura ou entendimento de linguagem, é uma reta. O negócio demora um ano para ficar melhor do que um humano. Surreal. E esse negócio não dá para saber o que vai acontecer daqui 2 anos. Porque a velocidade que ele está crescendo é muito, muito, muito desproporcional. Se você pega a produção de papers acadêmicos de inteligência artificial, a China é 40% do mundo. É mais do que 3 vezes toda a produção acadêmica que os Estados Unidos está fazendo. Os Estados Unidos está aqui, ó, 10%. 4 vezes a produção acadêmica dos Estados Unidos. A gente ainda não sabe se a produção deles é de qualidade tão boa quanto a dos Estados Unidos. Mas, se você está fazendo 4 vezes mais do que o outro, eventualmente você vai chegar em coisa boa também. Então a gente precisa ainda entender qual que vai ser o papel da China nesse ambiente. Quando você olha para as maiores produções, as 5 maiores universidades do mundo, né, do top 10, as 5 primeiras são da China. Quem está acompanhando aí, tem uma guerra geopolítica por Taiwan, porque lá é onde produz o chip mais avançado, a TSMC e tal. Tem embargo, não pode vender chip para a China tentando desenvolver internamente. Então tem uma guerra geopolítica acontecendo, porque a China tem o algoritmo, mas ela não tem o hardware para processar esse negócio. Então é uma baita de uma briga. Vamos ver onde vai dar esse negócio. E aí, não sei se vocês já começaram a estudar mandarim ou não, mas procurei no Google Tradutores, tá? Mas a aula de mandarim é verdade. Uma coisa interessante de observar é que quando começou lá, né, no início dos anos 2000, a academia era onde estavam a maior parte dos sistemas importantes de IA. E a partir de 2014, você vê que teve um salto vertiginoso da indústria. Ou seja, você tem aquele negócio que estava na universidade, ele começou a vir para aplicações práticas, para aplicações comerciais. E tem muito da indústria hoje, né, iniciativa privada. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês do que está avançando em algumas frentes. O tema tem muitas subdivisões e cada subdivisão ainda tem a sua própria categorização. Tem uma divisão que eu quero falar que é de Computer Vision, que é a visão computacional. Vamos pensar aquele negócio meio futurístico, que você tem um robô que está falando com você, etc. Esse aqui é o jeito do robô interpretar o mundo. Ele olha para o mundo físico e ele consegue identificar imagem, ele consegue identificar coisas, ele consegue identificar contextos. E por isso que o avanço de Computer Vision é um negócio bastante importante. Então, esse aqui é um tipo, né, que ele mostra imagens e ele fala qual que é a probabilidade daquele negócio ser algo. Esse daqui, por exemplo, ele falou, cara, é um leopardo. Mas ele tinha uma probabilidade de ser um jaguar, ele tinha uma probabilidade de ser um cheetah, ele tinha uma probabilidade de ser um leopardo da neve, etc, etc. E aí ele consegue dizer, olha, existe a probabilidade de ser A, B, C, D, E, mas a probabilidade de ser tal é muito maior. E aí ele começa a conseguir classificar e acertar as coisas. Olha o tanto que ele acertava lá em 2012, menos de 65%. Olha o tanto que ele acerta hoje, 91%. Então, vocês vão ver vários gráficos desses, assim, ó. Só subindo de um jeito bizarro. O cara erra 1 em 10. Daqui a pouco, com aquela velocidade de aprendizado, com aquela velocidade de processamento, ele vai acertar 98. É questão de tempo. Tem uma parte de reconhecimento facial. Bom, quem tem iPhone aí deve usar reconhecimento facial. Eu fiz um teste esses dias no prédio nosso lá, cara, eu entrei de óculos escuro no prédio. E ele sabia que era eu. Eu já entrei com a mão na boca pra testar. Eu já entrei com o meu óculos de grau. Ele consegue saber que sou eu. Instantaneamente, eu passo, eu nem paro na frente, ele, pum, pega, sou eu. Você imagina como é que era isso há 4 anos atrás? Não era tão bom assim. Tava um monte de erro, era difícil. Por quê? Porque o negócio está melhorando. A tecnologia está melhorando. Esses sistemas mais novos, eles erram menos do que 1%. Tendo o cara que tem resultado aqui de 0,06 de taxa de erro. Ele sabe que é você. E ele vai acertar. Isso aqui tem um monte de implicações para um monte de coisas. Por exemplo, crime. Cara, se você consegue monitorar, você tem um nível de assertividade de que foi alguém que estava num certo lugar e cometeu algum delito muito alto. O nível de uma taxa de acerto muito grande. Fabiano, a gente tentou fazer lá do PET ainda não dá, né? Mas uma hora a gente chega lá. E aí tem uma aplicação bem interessante que é a segmentação médica. Olha como esse negócio melhorou. Em 2019, ele acertava menos de 80%, que para uma aplicação médica talvez seja insuficiente. Hoje ele acerta 94%. Você imagina que você consegue pegar um monte de imagens
de todo o catálogo que você tem médico e falar, esse aqui tem um problema assim, 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 assim. E aí ele começa a ver fotos do que está acontecendo no mundo real e ele te fala, olha, a probabilidade de ser tal coisa é 92%. Provavelmente vai ser. E aí a gente tem um negócio dentro da gente, como humano, que você fala, mas eu tenho experiência, eu vi, tem uma coisa que precisa de julgamento. Cara, teu julgamento é formado pelas experiências que você teve. É porque você viu várias situações e você foi categorizando na sua cabeça e você falou, quando acontecer isso, a probabilidade de ser tal é maior. Só que esse negócio tá vendo todas as imagens disponíveis para ele ver. E ele consegue mapear pixel a pixel na imagem, que a gente não consegue, porque a nossa capacidade cognitiva não permite. Então, esse treco vai avançar de uma forma que ele vai ser melhor do que um médico. Porque ele vai conseguir processar muito mais informação. Não vai precisar do médico? Obviamente que vai precisar do médico. Mas a gente começa a ter um nível de tratamento e uma estrutura por trás do tratamento de saúde que é muito diferente. Mais um exemplo aqui, classificação de imagem. Né? Olha o tanto que o negócio cresceu também, né? Tá chegando ali nos 82%. Nem sempre ele acerta. Né? Ainda tem algumas dificuldades ali. Por exemplo, ele confunde muffins com cachorros e frango frito com pets filhotes. Mas alguma hora vai começar a funcionar. E aí tem uma parte que é muito impressionante, né? Que eu acho que foi uma das coisas que chamou muita atenção da gente ultimamente, que é não só ele consegue pegar input do mundo real e interpretar, mas ele começa a conseguir gerar coisas. E aí isso aumenta o nível de interação da máquina comando de uma forma muito impressionante. Esse daqui é, por exemplo, a evolução da geração de imagens. Né? Isso aqui era o que era uma geração de uma imagem computacional em 2014. Isso aqui é o que é uma geração de imagem computacional em 2022. É muita diferença, em pouco tempo. Tem uma outra parte de geração de imagens, que é a parte de entender contextos. Então, esse daqui é um teste que eles falam assim, quantas fatias de pizza tem nessa imagem? Ele conta as fatias de pizza. Não só diz que é uma pizza, mas ele sabe quantas fatias de pizza tem ali. Tem um outro que ele pergunta, essa pessoa está esperando uma companhia? Ele consegue entender o contexto daquela situação e fala assim, provavelmente essa pessoa está esperando alguém. Então, e, de novo, né? Era ruim, ficou bom. Um humano acerta aqui, ó. Então, é muito louco. Esse aqui é um outro tipo também, que ele fala assim, olha a pergunta que ele... Isso aqui é uma conversa de um robô junto com alguém que está operando o robô, né? Ele fala assim, como é que a pessoa 2, que é essa pessoa aqui, pegou o dinheiro que está na frente dela? E aí o robô começa a conversar com ele mesmo. Ela está num contexto assim, ela está sentada, ela está inclinada para frente, tem uma pessoa na frente dela com violino, não sei o que, não sei o que. Então ela pegou o dinheiro assim, assim, assado. Ainda não está melhor do que um humano, mas está melhorando. Daqui a pouco vai chegar lá. E óbvio que esse negócio traz problema, né? O chamado deepfake, que é você gerar imagens ou vídeos de coisas que não existem e o negócio fica bom o suficiente para você não conseguir distinguir, né? Isso aqui pegou muita gente. O Papa usando o casaco ali, provavelmente ele estava indo para Faria Lima, né? Com o casaquinho puff dele. E do Trump sendo preso. Isso aqui virou notícia, cara. O Trump está sendo preso. Porque começou a sair imagem na rede X, Twitter, não sei como é que a gente vai chamar esse negócio. Só que não era. E tem um monte de imagens, um monte. Parece de fato que os caras tiraram foto por vários ângulos, assim, é um negócio muito louco. E eu queria dar destaque aqui também para um tipo de modelo que a gente chama de LLM, que é o de Large Language Models, que é a base para o ChatGPT, ou na verdade GPT, tá? O algoritmo que a OpenAI desenvolveu chama GPT, e ele tem uma otimização para chat, que é o ChatGPT. Mas tem outras coisas, tá? Então dentro dele lá, por exemplo, tem a otimização de um negócio chamado Embedded, que é uma outra otimização do GPT, que você consegue transformar texto em número. E aí você consegue descobrir a similaridade entre um texto e outro. Tá? É uma outra aplicação do algoritmo GPT que não é o chat. Então esse aqui é o ChatGPT, né? E aí eu estava conversando com ele, tentando ver algumas coisas de solar. Aí eu perguntei para ele uma série de coisas aqui, ó. Eu falei, olha, qual que é a TIR de uma usina de geração de energia solar?
Aí ele foi lá e me deu um texto explicando como é que funcionava, não sei o que tal. Aí ele foi espertinho, ele falou assim, não vou me comprometer, não vou falar. Ah, porque eu não sei, porque varia, não sei o que tal, blá blá blá. Aí eu falei, tá bom, tem alguma estimativa ou faixa baseada nos últimos dados públicos? Aí ele me falou, cara, pode ser entre 5% e 15%. Então você vai aprendendo, isso chama Prompt Engineering, que é a forma como você vai fazer a pergunta para ele trazer uma resposta para você específica. E aí ele me falou o que tinha que fazer e tal, eu posso perguntar quais são os principais fatores e tal, ele vai descrever. E aí depois eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, qual que é o custo médio de desenvolvimento por megawatt pico de planta solar nos últimos 5 anos? Aí ele falou pra mim que é entre 1 milhão e 1,5 milhão de dólares, tal, e varia por região, blá 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 blá. Me deu todo o contexto importante pra mim, para eu saber o que eu devia prestar atenção sobre esse assunto. Né? E tem vários outros exemplos. E aí tem uma outra que eu queria mostrar pra vocês aqui, que é muito louco. Tem um add-in dentro do GPT que chama Code Interpreter, que ele consegue interpretar código. Eu precisava escrever um negócio no Python e eu não sabia fazer. Aí eu comecei a falar com ele. Falei, cara, me dá um código. Cadê? Aqui eu falei bastante com ele, vocês podem ver. Não foi uma conversa rápida. O programa é um negócio complexo. Falei, cara, como é que eu consigo fazer para criar uma tabela temporária no BigQuery usando Python? Aí ele me explicou. Pô, baixa essa biblioteca, aí depois você vai fazer o import desse negócio, aí você vai criar um client, aí você vai não sei o quê. Eu nunca tinha escrito esse negócio, gente. Eu fiz em 3 horas o programa. O Léo fez uma aplicação nossa lá de otimização de envio de e-mail em JavaScript usando o Google Cloud. O Léo nunca tinha programado em JavaScript na vida. Obviamente ele sabe programar. Por isso que ele pegou o que o ChatGPT foi dando pra ele lá e conseguiu editar e fazer o negócio funcionar. Mas ele ia demorar 3 semanas pra fazer. Ele demorou 1 dia. Então é um negócio muito louco. E ele consegue pegar um código que você faz, eu já vi o Ushida fazendo isso. Cadê o Ushida? Pega meu código e melhora. E normalmente fica melhor, né? Normalmente fica melhor. Beleza, o que esse cara está fazendo? Ele está pegando linguagem e está fazendo contas de probabilidades. Então você tem uma frase aqui, por exemplo. A melhor coisa sobre AI é a habilidade dele de... E aí ele pega todo o acervo do que ele teve no treinamento dele lá, que é um monte de conteúdo que existia até 2021, setembro de 21, e ele fala qual que é a probabilidade de ser... Qual a palavra mais provável de ter depois dessa frase? 4,5% das vezes é learn, 3,5% é predict, 3,2% é make. E aí ele vai montando a sentença a partir dessas probabilidades. Tem um negócio que o pessoal fala que é a criatividade do modelo. E no ChatGPT chama temperatura. Se a temperatura for 1, ele vai ser rígido. Ele vai falar, cara, eu sempre vou pegar o primeiro. E aí quando ele coloca learn aqui, ele vai refazer a conta, qual que é a probabilidade de ser a próxima, e ele vai pegar sempre o que é a maior probabilidade. A galera falou que você consegue deixar ele criativo. O que é deixar ele criativo? Eu falo, cara, escolhe aí se você vai pegar a primeira ou se randomicamente você vai pegar outra. E obviamente que quando ele pega a outra, o próximo resultado vai ser completamente diferente. E aí ele consegue gerar coisas diferentes a partir de uma determinada pergunta que você fez para ele. Então se você pega, por exemplo, ele operando, né? Isso aqui são 7 iterações dele construindo essa fase. Então ele fala, the best thing about AI is its ability to learn from experience. Aí ele coloca it, it's not, e aí ele vai colocando qual que é a próxima palavra que ele acha que deveria estar lá na frente. Aqui tem uma curva de quais são as palavras prováveis de estarem na frente daquela frase inicial que foi colocada no prompt. E baseado nisso, ele vai montando aquela sentença. E aí, um conceito legal de pensar assim, na língua inglesa, imagina que você tem um monte de palavras e os caracteres aparecem naquela língua de uma forma específica. E aí, ele tem um cálculo lá dentro dele que é a presença de cada letra dentro da sintaxe da língua inglesa. Esse aqui é o gráfico, né? Então, por exemplo, a letra E é a que mais aparece, 12% das vezes, 12,7%. E aí, baseado nisso, ele consegue entendendo, cara, qual que é a próxima letra que deveria estar na frente da letra anterior? E ele vai fazendo essa junção de probabilidade. Essa tabela é uma letra depois da outra. Então, ele está fazendo o que ele chama de 2 grams, né? Duas letras. Então, qual que é a probabilidade de ter uma combinação da letra I com a letra A? E se você olhar no negócio, você vai ver que a ordem entre elas é diferente, óbvio, né? Mas tem mais chance de aparecer I depois A do que A depois I, ou vice-versa, eu não sei qual que é o correto. Mas ele consegue fazer essa relação.
E aí depois você vai colocando ele para falar qual que é a próxima letra. Se você tiver com uma letra do lado da outra, viram uns negócios que não tem sentido nenhum, porque né, não tem contexto da frase e tudo mais. Só que se você consegue ir expandindo isso, e ao invés de pegar uma letra, ele pega duas, ou ele pega uma sentença inteira, ou ele pega um contexto, ele consegue, no treinamento dele, começar a identificar relações semânticas. E obviamente que você precisa de trilhões de parâmetros para fazer isso, um treinamento muito robusto. Mas ele começa a falar, cara, uma sentença tem um pronome. Então o pronome tem a proposição, aí tem um verbo, aí tem um... e aí tal, e ele monta essa relação semântica entre as palavras. Então não só ele falar, depois dessa deveria ser essa, mas depois dessa, dado o contexto de que isso daqui é um verbo que está depois de um pronome, a próxima é tal. E ele vai montando as frases. E aí ele faz um mapão aqui, ó. Então ele tem aqui, ó, o que são pronomes, o que são verbos, o que são adjetivos, o que são advérbios, o que são essas coisas, e ele vai criando relações entre essas coisas. E com isso ele consegue depois entender o que são relações curtas entre palavras, sentenças e etc. E o que são relações longas, semânticas, distantes. Por isso que ele tem aquela capacidade tão grande de gerar texto. Tá? Estou simplificando pra caramba. Tem uma matemática aqui que vocês devem imaginar que não é simplória por trás. Né? Bom, é isso. E aí, só para dar um overview de outras coisas interessantes aqui, tem muita coisa por trás desses algoritmos. A gente está vendo só a interface deles. Né? Mas a maior parte deles tem algumas coisas bem comuns por trás. Então eu vou falar de 3 aqui, que são os algoritmos base por trás do desenvolvimento da maior parte das aplicações que vocês vão ver. Então tem um negócio chamado regressão logística, tem um negócio chamado random forest e tem um negócio chamado rede neural ou neural networks. Eu vou falar bem overview, sem entrar muito no técnico, mas conceitual, tá? Então o que é uma regressão logística? Imagina que você quer saber se alguém vai comprar um plano de saúde, sim ou não, ou qual a probabilidade de ela comprar, baseado em um parâmetro que é a idade dela. Você vai montar uma equação louca que nem essa daqui, que chama sigmoide, não se preocupa com a matemática, e aí ele vai resultar num gráfico assim, ó. E aí ele mostra pra você, cara, se ele tem 18 ou 20 ou 21 ou não sei o que tal, a chance dele comprar é baixa. Se ele tem 45, 50, 50, a chance dele comprar é alta. E aqui você tem dúvida. Aqui é uma região em que, pô, não sei e tal. E isso aqui é uma probabilidade de 0 a 100. Né? Cara, se ele tem mais do que isso, ele provavelmente vai tentar contratar. Sim, pode oferecer, porque se esse cara não tiver, ele vai precisar, ele vai tentar contratar. Se você tentar mandar para cá, talvez não. Aqui você consegue colocar uma banda. Você fala assim, olha, eu vou fazer uma campanha de segmentação de marketing para fazer um go-to-market. Faz sentido você colocar uma campanha para o cara que está entre 35 e 45? Talvez não. Porque esse cara é o que a gente tem mais dúvida. Eu sou muito mais assertivo aqui do que aqui. E se eu tiver que escolher, eu vou regredindo a partir do 45. Sei lá, tô dando um exemplo. Isso aqui vai te ajudando a tomar decisão. Mas você tem lá por trás um negócio desse, que é o que a gente chama de regressão logística. Ele te dá a probabilidade de alguma coisa ser verdade ou mentira baseado na função que você colocou lá para ele otimizar. Eu poderia querer mais parâmetros, não só a idade, mas eu quero saber qual que é a renda, eu quero saber qual que é o nível educacional, eu quero saber se é uma família ou se é solteiro. Eu quero saber se essa pessoa tem cartão de crédito. Eu quero saber se essa pessoa mora em qual bairro. E eu vou montando uma equação que vai ficando um pouco mais complexa. E aí depois eu passo lá para uma regressão logística. E ele vai falar, olha, a probabilidade dessa pessoa comprar dados, esses dados todos que você me deu combinados, é 70%. E você consegue fazer uma estimativa. A gente chegou a implementar, não sei como é que ficou porque não estou mais lá, mas a gente fez isso daqui para identificar pets que tinham diabetes na Pet Love. O modelo que estava por trás é uma regressão logística. Tem um outro que chama Random Forest. Esse Random Forest ele é baseado num negócio chamado árvore de decisão. Então você pega lá e cria uma árvore de decisão, você cria uma segunda árvore de decisão, você cria uma terceira árvore de decisão, com parâmetros um pouco diferentes um do outro para determinar a classificação, por exemplo, de um parâmetro em relação a vários dados. E aí ele vai fazer um averaging desses resultados todos para dar um resultado final. Então, dando um exemplo aqui, meio feio, mas acho que vai dar para entender melhor. Isso daqui é uma primeira árvore em que ele está fazendo uma divisão. É a probabilidade do negócio ser 1 ou 2. E são categorias diferentes.
Então ele faz uma divisão aqui. Ah, a probabilidade de ser 1. Então, se ele for menor do que 0,56, no caso aqui, ele é 1. Se for maior, aí eu vou verificar o parâmetro 2. Ah, se for menor do que tanto, então ele é 1. Ah, senão ele é 2. E ele vai criar esse mapinha aqui. Aí tem uma outra árvore que está com um parâmetro um pouco diferente. Aí você faz um monte desse aqui, por isso que chama Random Forest, que é a floresta lá de árvores randômicas. E ele vai criar um mapa doido desse aqui. E fala, cara, olha, classifica desse jeito aqui esses negócios. Então, se o parâmetro é A, B, C, D, a probabilidade é que ele esteja no grupo 2. E você consegue usar isso, por exemplo, para fazer classificação. Dá para usar isso aqui mais ou menos como base para você fazer recomendação de compra de produtos similares, por exemplo. Tá? Uma ideia de aplicação do Random Forest. E tem a tal da rede neural, que é talvez o mais poderoso de todos, porque ele não tem... Ele é muito não linear, vamos dizer assim. Você consegue pegar nuances de coisas, ele não tem uma equação por trás, ele é um negócio que você consegue fazer ele ser adaptativo no tempo. Qual que é a ideia? Você tem uma camada que a gente chama de camada de dados, que é essa input layer. Então você pega aqui, são vetores ou matrizes de dados que eu estou fornecendo para ele nessa camada. É a informação que eu estou enfiando lá no modelo. A gente chama isso aqui de feature, tá? Aí você tem uma série de camadas aqui que a gente chama de hidden layers. Quando você tem pouquinho hidden layer, você chama de rede neural. Quando você tem um monte de hidden layers, você chama de deep learning. Tá? É isso, basicamente. E cada um desses caras aqui é um neurônio. Então esse neurônio aqui, ó, ele está recebendo dado de todos esses caras aqui, e ele está mandando dado para todos os neurônios da próxima camada. E aqui dentro de cada um desses caras tem uma função. Essa parada funciona de um jeito que ele vai indo e voltando para otimizar por uma determinada coisa que você mandou ele otimizar, e ele ajusta os pesos que cada uma desses neurônios vai mandar para cada direção. E isso vai chegar lá numa camada de resultado, que é o output layer. Aqui você tem o resultado da função objetivo, ou seja, o que eu quero no fim? Eu quero isso aqui. É para comprar, é para vender? Tá caro ou tá barato? É doença ou não é doença? Tá vazando água ou não tá vazando água? Né? É isso aqui que a gente quer. A temperatura está errada, está certo. E é isso que a gente quer aqui, que é o output layer, que é onde está sendo o resultado. Mas ele é um grande jogo de imputar um montão de dados, balancear os pesos entre as camadas e você conseguir chegar a um resultado final. Isso aqui é muito louco, porque eu posso botar quantos neurônios eu quiser em cada camada, com qualquer função, com qualquer quantidade de camada. Então, cada arquitetura de rede neural é diferente da outra. Porque você quis montar daquele jeito. Tá? E tem um tipo especial de rede neural que a gente chama de rede neural convolucional. Isso daqui é uma convolução de uma imagem. Então, como é que você faz o reconhecimento de uma imagem? Você pega ela, divide em pixels, e cada um desses pixels vai ter um código de cor lá, que é qual a intensidade daquela cor, etc. Aí você pega, por exemplo, uma convolução, você pegar essa feature aqui que tem 9 parâmetros. Aí você fala, cara, quantos parâmetros tem aqui? Vezes 1, vezes 0, vezes 1, vezes 0, tá 4. Aí você pega e arrasta isso aqui para o quadrante do lado. Era para ser um GIF aqui, não funcionou. Você pega esse negócio aqui e arrasta para o lado. Aí ele vai colocar o próximo número, ele vai colocar o próximo número. E você vai fazendo isso em várias convoluções, com várias camadas, com regras diferentes. Tem regra de convolução que consegue pegar bem contorno. Tem regra de convolução que consegue pegar bem curva. Tem regra de convolução que consegue pegar bem no nariz, por exemplo. E você coloca ali no monte. Depois você faz um flattening, que é um dos processos dentro do modelo. E aí ele passa por uma rede neural e ele fala, cara, isso aqui é cavalo. Ou é zebra. Não sei. Aí ele vai falar para você qual é a probabilidade de ser cada coisa. Mas por trás de tudo está uma convolução dessa. Ele tá reduzindo a dimensionalidade da imagem progressivamente e ele está colocando um monte de layers. Eu não sei como é que funciona na real, tá? Mas o reconhecimento facial que eu falei, eu tenho quase certeza de que eles criaram um layer que é um óculos. E aí quando eu apareço de óculos lá, ele fala, cara, deixa eu tirar essa camada óculos e ver o que tem por trás desse negócio. Ou é o Rubens ali. Porque tem um layer ali que é um layer de óculos. Tem do nariz, tem do contorno, tem do cabelo, tem da barba. E ele consegue fazer o reconhecimento. E aí você pega uma situação dessa de reconhecimento, né? Então você jogou lá, botou em pixels, aí você tem os bounding boxes, que são todos os contornos que ele enxergou, aí ele vai ver, cara, qual que é a probabilidade de ter alguma coisa aqui no meio que eu reconheço? Aí você vai tentar reforçando aqui. Aí ele fala, cara, cachorro, bicicleta, carro. Tô mandando eu parar, eu falei que eu falo de 10 horas, gente. Puta. Vamos terminar.
Tá no finalzinho. E aí, eu só queria falar um pouquinho para vocês sobre investimentos em IoT, inteligência artificial e tal, né? A gente veio numa ressaca forte, vocês sabem, né? O mercado de Venture Capital praticamente secou. Estava com uma abundância de capital muito grande, valuations muito esticados, uma dinâmica de, cara, dinheiro para dentro, valuation voando e tal. E o negócio, ele deu uma bicada para baixo. Agora a gente está começando a voltar. Então você vê no mundo, nos Estados Unidos, nos últimos 2 trimestres já está começando a voltar a ter investimento. E, não sei se vocês repararam, mas o Brasil está aqui também, né? Esse gráfico. E é por isso que a gente não desenvolve tecnologia. Cara, tem empreendedor bom pra caramba, como vocês vão ver hoje. Tem problema pra caramba para resolver. Tem hardware, tem conectividade, tem engenheiro, tem tudo, tem tudo. A gente não tem, talvez, capital fluindo para o lugar certo, né? E quando você olha para o Brasil de novo, né? Estamos atrasados. Os Estados Unidos está voltando, o Brasil, zerou. A gente precisa voltar a investir em venture capital. Que é daqui que vem a inovação, daqui que vem a resolução do problema, daqui que vem a disrupção. E é uma classe de ativo que é muito desproporcional. Você imagina que você vai colocar 3% da sua carteira num venture capital. Se esse negócio for muito mal e for metade, cara, tu perdeu 1,5% do seu patrimônio. Obviamente que ninguém quer perder nada, mas tem que ir muito mal para você perder metade do seu fundo. Se você fizer uma gestão de risco boa, cara, tem que ser meio imbecil para conseguir perder metade do fundo. Quem conversa muito com a gente sabe do nosso processo de diligência. O pessoal da SAIO sabe do nosso processo de diligência. Quanto a gente ajuda a entrar nas empresas. A gente não vai fazer 30 investimentos, porque, cara, 3 anos de alocação para você fazer 30 investimentos são 10 por ano. Que análise que eu vou fazer? Não vou fazer nenhuma análise. Agora, se eu vou fazer 3 ou 4 por ano, aí eu consigo fazer análise de verdade. Aí eu consigo estar no dia a dia das empresas. Aí eu consigo gerar valor lá. Então, a gente também aqui tem uma cabeça de trazer uma nova abordagem para o Venture Capital, que não é o que estava acontecendo até o ano passado. E a gente sabe que isso aqui vai acontecer. A gente está aqui, ó, no IA. Meu Deus, ChatGPT vai roubar o emprego de todo mundo, daqui a pouco e tal. Cara, calma, não vai acontecer isso. A gente vai ajudar as pessoas que estão investindo com a gente a surfar isso aqui, mas a gente sabe que vai vir a desilusão e depois esse negócio se equilibra. Mas ele não vai embora. Ele não vai embora. E a gente precisa posicionar. Então, um pouquinho que eu queria trazer para vocês, espero que tenha sido interessante. Estou disposto aí para a gente conversar no coffee e tudo mais. Obrigado.